A eletrônica tem um campo muito vasto, imensamente grande de aplicações. Se você se dedicar a este curso com afinco, seriedade e levá-lo até o final, ou mesmo que você faça um outro curso qualquer de eletrônica, seja de aprendizagem, seja a nível técnico, seja a nível superior, não importa, de qualquer maneira você terá pela frente, para o futuro, uma larga escala de trabalhos, muitos tipos de trabalhos diferentes, mas sempre aplicando a lei de Ohm. Como já dissemos anteriormente, a lei de Ohm trabalha com volt, que é o valor de tensão, ela trabalha com amperes, que é o valor de corrente, e trabalha com ohms, que é o valor de resistência. Muitas vezes, até nos trabalhos de reparação, um técnico reparador, o que faz a manutenção, ele aplica a lei de Ohm sem querer, muitas vezes sem pensar, ele está aplicando a lei de Ohm. Agora, neste momento, você está apenas entendendo o que é a lei de Ohm, conhecendo a lei de Ohm. Então, por enquanto, essa lei de Ohm pode ser estranha para você. Pode parecer algo assim difícil de entender, ou algo um tanto diferente, estranho realmente para você, mas para o futuro, mesmo ainda dentro deste curso, até o final do curso, você já vai estar mais familiarizado com a lei de Ohm, porque você estará utilizando a mesma, mesmo que você não precise calcular valores de tensão, de resistência, de corrente, não importa. De qualquer maneira, o teu raciocínio estará sempre numa linha de pensamento que está utilizando a lei de Ohm. Porque sempre que há tensão, vai haver uma corrente, se o circuito estiver fechado. Se houver uma resistência no circuito, pronto. Nós já vamos ter ali resistência em ohms, tensão em volts e corrente em amperes. De qualquer maneira, você vai estar utilizando a lei de Ohm e também você vai estar trabalhando com componentes como estes aqui, por exemplo. Este aqui é um tipo de transistor de alta potência. Este outro é um transistor de média potência, observe. Este outro também de média potência. Este transistor de baixa potência, muito baixa potência. Esses componentes, como já falamos anteriormente, e estes outros que também você vai conhecer mais à frente, são chamados circuitos integrados. Eles são utilizados em circuitos analógicos e circuitos digitais. Os transistores também. O que tem dentro de um circuito integrado como este aqui? Muitas vezes tem milhares de transistores como estes aqui. Aqui o transistor está grande, aqui minusculamente. As máquinas fazem o material semicondutor, moldam o material semicondutor, estabelecendo muitos e muitos transistores aqui dentro. O que é um transistor? O que é um circuito integrado? O transistor, como já falamos, é um componente ativo. E o que é um componente ativo? É aquele que precisa ser alimentado. E ele precisa ser alimentado nos seus 3 terminais. Observe, todo transistor tem 3 terminais. 1, 2, 3 aqui. Aqui é a mesma coisa, 3 terminais. Dentro dos circuitos integrados, tem muitos transistores, cada um com seus 3 terminais. Esses terminais levam a elementos lá dentro do transistor, que são 3 elementos, você vai conhecer em os transistores dos circuitos integrados mais à frente. Esses 3 elementos se chamam emissor, base e coletor. Esses elementos precisam ser alimentados com uma determinada tensão, uma tensão que tem que ser correta, porque uma corrente vai atravessar o interior do transistor
partindo desses elementos, e aí o transistor precisa ter uma tensão aplicada realmente correta, porque senão ele produz defeito, ele queima. As fontes de alimentação são utilizadas em muitos equipamentos eletrônicos. Para que serve uma fonte de alimentação? A fonte de alimentação serve para alimentar todos os componentes que estão dentro do equipamento, todos os circuitos eletrônicos. E alimenta quem? Principalmente os componentes ativos, que são transistores e muitas vezes circuitos integrados também. Muitas vezes essa tensão que sai da fonte de alimentação é uma tensão contínua, tem que ser, porque a fonte de alimentação muitas vezes é ligada na rede, e a rede tem corrente alternada, a corrente alternada é retificada pela fonte e moldada no valor adequado de saída para a fonte. Muitas vezes uma fonte de alimentação, por exemplo, os computadores têm fonte de alimentação com valores que vão desde 5 volts até 12, muitas vezes até 24 volts, positivos ou negativos. Essa fonte de alimentação produz a tensão contínua com esse valor. Agora, os componentes, como os transistores, os seus 3 elementos, precisam ser alimentados muitas vezes com tensão bem menor do que o 12 volts. Daí, quem que vai reduzir a tensão para se ter um valor adequado para alimentar o transistor? É componente, como este aqui, são os componentes chamados resistores, que você já conhece. Este é um resistor de 1 watt, este outro meio watt, este outro 1/4 de watt, esse menorzinho, e temos também de 1/8 de watt. O resistor, você já sabe, ele tem um código de cores, já falamos. Esse código de cores estabelece o valor de resistência do resistor em ohms. O tamanho do resistor, muitas vezes, geralmente, representa a potência do resistor. O resistor tem sempre 2 valores. Um valor de resistência estabelecido pelo código de cores e outro valor de potência. O que é a potência do resistor? É o quanto ele suporta de corrente ou tensão e o quanto ele vai transformar essa tensão e corrente em potência, em watts, e esse watt vai aparecer na forma de dissipação de calor, vai aparecer como calor em torno do resistor. Se o resistor não tiver uma potência adequada, de acordo com o que se calcula, que você já viu também, que com a lei de Ohm a gente calcula a potência, o resistor queima. Daí, temos que utilizar sempre a lei de Ohm para estabelecer valores. E os resistores são componentes, praticamente os componentes mais utilizados nos sistemas eletrônicos. Daí, mesmo que você não queira calcular, você não precise calcular, porque muitas vezes você poderá se dedicar no futuro a trabalhos que não sejam, por exemplo, de projeto, que não sejam trabalhos de análise, mas serão trabalhos de reparação, trabalhos de manutenção, e aí, como eu já disse, você poderá pensar que não está utilizando a lei de Ohm, mas estará utilizando de qualquer maneira. De qualquer forma, você como um estudante de eletrônica, é importante que você conheça os valores que a gente tem que operar dentro dos sistemas eletrônicos. Por exemplo, você viu que determinado resistor pode ter 20 ohms, pode ter 100 ohms, pode ter 1000 ohms, pode ter 10 kilo-ohms, 100 kilo-ohms, enquanto que a corrente que atravessa determinados componentes, como os transistores, estão a um valor menor do que 1 ampere. Muitas vezes meio ampere, muitas vezes
1/4 de ampere, muitas vezes 1/10 de ampere e muitas vezes 1/1000 de ampere. Sendo assim, você terá que trabalhar em muitos sistemas eletrônicos, em muitos tipos de trabalho eletrônico, com valores pequenos e grandes. Valor de tensão nos sistemas modernos são valores pequenos, praticamente no máximo, muitas e muitas vezes chega a 30, 40 volts. Agora, correntes, muitas e muitas vezes são valores pequenos, da ordem de milésimos de ampere, e muitas vezes milionésimos de ampere. E os resistores? Muitas e muitas vezes acima de 100 quiloohms, ou seja, 100.000 ohms, ou muitas vezes acima de mega-ohms, por exemplo, 2 mega-ohms. Quanto vale 2 mega-ohms? Simplesmente vale 2 milhões de ohms. Sendo assim, você terá que trabalhar com valores pequenos e grandes. Portanto, eu vou procurar neste clipe e também para frente deixar você mais familiarizado com valores pequenos de corrente, e valores grandes de resistência e valores mais ou menos pequenos de tensão. Imagine, por exemplo, vamos supor que eu tenha ouro apenas como na quarta faixa. Quanto vale o ouro onde eu tenho na quarta faixa? Uma bateria como esta, mais ou menos 5%. Então eu vou ter mais ou menos 5%. Uma lâmpada que chamamos de lâmpada piloto, ela tem que ser alimentada com 12 volts. Essa lâmpada é utilizada muito nos painéis dos automóveis. Ela opera com a bateria de 12 volts. E a corrente que atravessa esta lâmpada é de 1/4 de ampere. 1/4 de ampere vale 0,250 ampere. Aí, por exemplo, se eu tenho um circuito que vai utilizar esta lâmpada e esta bateria de 9 volts, observe, a bateria tem 9 volts, a lâmpada tem 12. Até aí, tudo bem, porque a lâmpada tendo 12 volts, ela vai ser alimentada pela bateria de 9 volts e não vai haver, vamos dizer, queima da lâmpada, ela simplesmente vai acender com menor quantidade de luz, mas ela vai funcionar sem problema. Aí eu não vou precisar colocar um resistor para reduzir o valor da corrente, ou o valor da tensão que vai alimentar a lâmpada. Então eu posso fazer este circuitinho aqui, assim na forma de esquema. Observe, eu vou ter a bateria. Você já conhece o símbolo da bateria, menos, mais. Aqui eu coloco assim o símbolo da lâmpada. Eu vou ter aqui, como você já sabe, uma corrente que se chama I. Esta é a lâmpada, vamos chamá-la de L1. Esta é a bateria, P1. E qual é a tensão da bateria? EB, ou EB1, igual a 9 volts. Eu já sei qual é a corrente que atravessa a lâmpada, porque o fabricante já me indicou. Ele me deu, por exemplo, muitas vezes vem um número. Aqui a gente pega um manual que explica, ou então uns dados do fabricante, que vai indicar que essa lâmpada com esse número consome 250 miliamperes. Olha o que eu estou falando em miliamperes, que seria 0,250 amperes. Aí eu simplesmente posso calcular aqui a corrente, quer dizer, a corrente já sei, porque a corrente é aquela que vai ser consumida
pela lâmpada. A lâmpada aqui é uma carga e aqui a bateria é a fonte que fornece a corrente para a lâmpada, que fornece a tensão para a lâmpada. Até aí está tudo certo. Agora imagine que eu coloque aqui uma lâmpada não de 12 volts, porque nós temos pilotos, lâmpadas pilotos de 6 volts, por exemplo. Então a minha L1 aqui precisa de 6 volts. Vamos dizer que a corrente que atravessa essa corrente I é 0,250 amperes. Quanto vale isso aqui? Já sabemos que é 1/4 de amperes. Para isso, se eu tenho aqui 1 e aqui 1/4, quer dizer, significa que eu tenho 1/4 de amperes. Eu tenho uma fração do amperes. O que eu preciso fazer agora? Eu não posso ligar essa lâmpada de 6 volts numa bateria de 9 volts. Por quê? Porque a lâmpada pode queimar. Ela é de 6 e a bateria é de 9. O que eu tenho que fazer? Aquilo que se faz em todos os circuitos eletrônicos, onde haja necessidade de reduzir a tensão. Então eu vou intercalar aqui no circuito um resistor. Esse resistor poderia ser um resistor qualquer, como estes aqui, que você já conhece. Este resistor, vamos chamar de R1. Eu vou precisar utilizar a lei de Ohm para quê? Para calcular qual é o valor desse resistor. Quanto ele tem que ter de resistência para reduzir quanto? Se eu tenho 9 volts e uma lâmpada de 6 volts, eu preciso reduzir quanto para a lâmpada não queimar? 9 menos 6. Eu vou ter 3 volts. Onde vão ficar esses 3 volts? Vão ficar em cima do resistor. Então eu vou ter, observe aqui, 3 volts, daqui para cá. Observe, 3 volts mais 6 volts dá justamente 9 volts. Eu tenho aqui um redutor de tensão no resistor. A gente chama normalmente de divisor de tensão. Eu tenho aqui um divisor de tensão. Esse divisor de tensão divide a tensão da bateria em duas partes. Uma, 6 volts que fica na lâmpada e a outra, 3 volts que fica no resistor. Agora, para calcular o valor do resistor, eu vou utilizar a lei de Ohm. Você já sabe que na lei de Ohm, o valor de R, lembra? É igual, se você não lembra, tome o seu caderno, procure no videoclipe anterior. De qualquer maneira, você tem que saber como estabelecer esta expressão. R é igual a E sobre I. O fabricante já me deu aí. A tensão ele também já me deu, 6 volts. A R eu preciso calcular. Então eu vou colocar valores aqui e vou calcular o valor da resistência. Quanto é E? E é a tensão que fica no resistor. Então eu vou pôr aqui 3 volts dividido pela corrente que atravessa o resistor. Observe, este é um circuito série, e num circuito série a corrente é igual em todos os pontos do circuito, em qualquer parte do circuito. Eu vou ter então 3 volts dividido por quanto? Pela corrente que a lâmpada consome. 0,250
250, o que? Amperes. Observe que na lei de Ohm a gente sempre utiliza as unidades básicas. Tensão, corrente e resistência. Resistência em ohms, tensão em volts e corrente em amperes. Ok? Na lição seguinte, à frente, nós vamos continuar com este trabalho aqui. Voltamos a falar disto aqui.